Olá, eu sou Dagmar Castro, sou de Curitiba, sou apenas uma serva de Deus que recebeu uma tarefa, uma missão de criar, sustentar e disseminar esse movimento chamado Mulheres de Deus pelo Brasil. Não é uma tarefa fácil, mas se foi me dada por Deus, se é uma ordem de Deus, se é um desejo de Deus, eu cumpro, porque eu sou uma serva de Deus. Hoje é quinta-feira, 17 de setembro de 2020. E eu confesso a vocês que eu já comecei esse vídeo algumas vezes e tive que parar, tomada pela emoção. Então eu vou ter que fazer o vídeo tomada pela emoção mesmo. Hoje eu estou de preto, que eu estou de luto. Estou de luto por algo que morreu dentro de alguns seres humanos. Eu acredito que somos todos filhos de Deus. Eu acredito que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Eu creio que existe uma fagulha divina, existe uma centelha de Deus dentro de cada ser humano. O problema é que pouca gente sabe disso. E hoje eu estou de luto porque uma boa parte da população desse planeta e uma boa parte do povo brasileiro permitiu que algo morresse dentro deles. Morreu dentro de alguns brasileiros a centelha divina que nos torna humanos, nos torna dignos, nos torna pessoas de bem. Algo aconteceu tão terrível que mostra que existem pessoas mortas por dentro, são autômatos, são bestas feras, não têm a menor noção do que é ser humano, mais ainda do que é ser um ser humano divino criado por Deus. Eu estou de luto pela morte da dignidade, da sacralidade do Espírito de Deus dentro dos seres humanos. Essa semana vocês devem ter visto, porque está correndo aí nas redes sociais, o vídeo de um grupo de crianças, adolescentes, jogando futebol com a cabeça do nosso presidente. A maior aberração que eu já vi na minha vida. O que é isso? Meu Deus, o que essas pessoas pensam? É tão grave, é tão sério, que a gente precisa dividir em partes para lidar com algo tão sério. A primeira parte eu quero pedir a todas as pessoas que tenham desenvoltura tecnológica, que pesquisem até descobrir quem fez isso. Precisam ser punidos, sim. É incitação ao ódio, incitação à violência. Existe na palavra de Deus um versículo que diz: quando você desejar a morte, você já matou. Então eles são assassinos. Eles desejam a morte do nosso presidente, eles são assassinos. Não apenas assassinos do nosso presidente, mas eles estão matando a dignidade dentro da alma de uma criança. Eles estão usando crianças, adolescentes, para participar de um ato de ódio. Eles pegam crianças que deveriam ser puras, inocentes, começando a entender a vida, começando a criar uma escala de valores e colocam em um vídeo de ódio, de incitação à violência, à morte. Eles estão assassinando a pureza dessas crianças. Então vivemos numa sociedade que pune o menino que é engraxate e que compra um relógio para o pai, mas deixa livremente crianças participarem de um vídeo totalmente ofensivo às crianças. Cadê os pais dessas crianças que permitiram que elas participassem de um vídeo dessa natureza? Eu não sei se é brasileiro. Na verdade, eu assisti um pedaço, não consegui assistir, porque para minha sensibilidade de filha de Deus é abusivo demais, é ofensivo demais. Então eu peço, por favor, a todos os brasileiros de direita, conservadores, corretos, honestos, que entendam de
mídias sociais, entendam de tecnologia, entendam, pesquisem e descubram quem fez isso. É um criminoso, é uma agência de publicidade, é dentro do Brasil, é fora do Brasil. Quem fez isso precisa ser punido, sim, para que não faça nunca mais isso. Eu não aceito que eles usem crianças e adolescentes para praticar um ato de tamanha abominação. É uma abominação o que eles estão fazendo. Então, por favor, essa é a primeira parte. A segunda parte é com os meus amigos da esquerda. Eu tenho muitos amigos de esquerda que dizem, Dagmar, não é porque eu sou de esquerda que eu sou do mal. Ok, a gente vai dar uma chance para vocês, homens do bem da esquerda. Venham a público e digam que abominam isso. Eu só respeitarei os meus amigos da esquerda se eles vierem a público e disserem, nós abominamos esta peça publicitária, este vídeo, esta incitação à violência, porque isso é abominável, não se faz. Nós de direita, conservadores, pessoas de bem, a gente deu uma chance para a esquerda governar, a gente não atrapalhou o Lula, a gente deixou o Lula roubar à vontade, a gente não chutou a cabeça do Lula, a gente orou para Deus, para que ele não destruísse o nosso país, e ele destruiu. Eu quero ver agora a esquerda, eu quero ver se tem alguém direito na esquerda, se tem alguém com caráter na esquerda que venha a público dizer, abominamos o que fizeram, abominamos este filme, horrível, horrível, uma degradação da espécie humana. E eu estou de luto, porque as pessoas que fizeram este filme morreram, estão mortas, são zumbis, não têm a menor ideia do que é ser humano. Os pais que permitiram que essas crianças participassem disso estão mortos. São pais omissos que não têm condição de oferecer para os seus filhos uma escala de valores. Valores éticos e morais que podem sustentar a nossa sociedade enquanto nação. Desculpem, eu estou muito emocionada. Eu não posso ver alguém fazer uma maldade tão grande. É muita maldade. E agora vem a melhor parte. Se é que tem uma parte boa. Isso, seus burros, esquerdopatas burros. Esse filme não vai tirar uma grama sequer do nosso amor pelo presidente. Esse filme não vai tirar uma gota sequer da dignidade deste homem. Este filme não vai tirar um fiozinho da unção que ele recebeu de Deus. Vocês são tão burros. Vocês não sabem. Depois disso, a popularidade do presidente vai subir às alturas. Porque nós amamos esse homem. Não vamos deixar de amá-lo. Ele é um ungido de Deus e a gente vai apoiá-lo. A gente vai fazer tudo para que ele possa governar esse país com dignidade, com decência, com honestidade. Gente, é aquela história da lanterna dos afogados. A esquerda no Brasil está desesperada porque ela está perdendo terreno com a graça de Deus. Obrigada, Senhor, obrigada, Senhor. E eles estão chegando ao mais baixo que um ser humano pode chegar. Eu estou de luto porque morreu a dignidade dentro da esquerda brasileira. Se tem algum esquerdista digno que se levante e mostre a sua dignidade, repudiando este vídeo. Agora, se a esquerda ficar quietinha e dizer, que divertido, uma bola, que é a cabeça do Bolsonaro, que divertido, nós vamos perder totalmente o respeito. Não vai ter um esquerdista no Brasil que mereça o nosso respeito. Porque se vocês querem ser respeitados, nos respeitem. Respeitem o nosso presidente. Respeitem o nosso projeto de nação. Respeitem o nosso sonho de deixar um país digno para os nossos filhos e para os nossos netos. Desculpe. É raiva, é indignação, é tristeza. Mas a alegria de saber que sairemos incólumes, a alegria de saber que somos maiores do que tudo isso, mas não podemos nos calar. Então temos tarefas, por favor me ajudem, por favor. Todos os que entendem de informática, vídeo, internet, mídias sociais, descubram quem fez isso.
É do Brasil? É de fora do Brasil? É uma agência de publicidade? É um bando de terroristas? Quem fez isso? Depois nós temos que descobrir quem são essas crianças e nós vamos mover uma ação por terem usado indevidamente crianças e adolescentes em uma peça de violência explícita. Eu convoco os advogados a moverem uma ação contra essas pessoas. Não podemos deixar as pessoas impunes. Por quê? Se elas continuarem impunes, elas vão continuar fazendo essas aberrações. E peço ao povo de Deus que continuemos orando pelo nosso presidente. Porque a gente vai passar por isso. É mais uma onda que vem e a gente ou fura a onda ou passa por cima. Mas nós temos que nos posicionar como pessoas de bem e não permitir que bandidos continuem tripudiando sobre a nossa honra, o nosso caráter. Esse filme é uma agressão, esse filme é uma ofensa, esse filme é um crime contra a nossa sensibilidade, contra o nosso espírito cristão. Nós, cristãos de direita, sabemos que devemos amar o nosso inimigo. Tá difícil de amar gente tão ruim, gente tão bandida. Tá difícil. Tá muito difícil. Me perdoe. Eu já chorei muito por pensar que um ser humano pode descer tanto. Um ser humano pode ser tão abjeto, tão desprezível, tão desprovido de dignidade. Um ser humano que deixou de ser humano, passou a ser um animal para fazer uma coisa dessas. Foi a coisa mais horrível que eu já vi na minha vida. Então, por favor, quem não assistiu o vídeo, assista para se dignar como eu e se mova, se mova. Não podemos permitir que esses bandidos assassinem a alma daquelas crianças que estão lá naquele vídeo. Assassinem em intenção o nosso presidente. Assassinem o nosso sonho de um país digno para os nossos filhos e para os nossos netos. Desculpem. O vídeo ficou meio longo, mas acho que o assunto exige. Obrigada pela atenção de vocês. Eu sou Dagmar Castro. Que Deus abençoe o nosso país. Que Deus abençoe o nosso presidente e que Deus abençoe